Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, do dia 22 de novembro do ano de 2020, aqui João Batista, mais uma vez, diretamente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, aqui na cidade de Cascavel. Igreja essa presidida pelo nosso muito digno pastor, homem exemplar, um líder exemplar para as nossas vidas, pastor Antônio Batista Maia, e o nosso pastor ali também, pastor Davi Santana. Eu quero aqui desejar o meu abraço a todos os nossos líderes, pastores, coordenadores da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã nós estamos diante de mais um tema, mais uma aula aí especial para esquadrinharmos a palavra do Senhor Jesus. Queremos aprender nesta manhã sobre a teologia de Zofar, na visão de Zofar, o terceiro amigo de Jó ali. E a pergunta que ele faz é: o justo, o tema da lição é: o justo não passa por tribulação? E para a nossa alegria, nosso privilégio nesta manhã, termos conosco aqui, discorrendo sobre a palavra de Deus. Eu estou muito feliz por ter a presença hoje aqui, juntamente comigo nesta aula deste dia de hoje, a presença do nosso presbítero irmão Argemiro, e um dos professores master ali da nossa Escola Bíblica Dominical no Templo Central aqui em Cascavel, homem de Deus, homem experiente na palavra de Deus. E eu fico muito feliz de ter a presença hoje aqui nesta aula para discorrer sobre a lição aí, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? É uma pergunta, e eu quero já cumprimentar aqui o nosso presbítero irmão Argemiro, e vai cumprimentar a todos os irmãos. Paz do Senhor, irmão Argemiro. Paz do Senhor. Cumprimento a todos os amados que estão sintonizados nesta manhã com esta etapa, com este aprendizado da Escritura Sagrada, que tem como título a lição que vamos dissertar sobre ela, já mencionada pelo amado presbítero João Batista, que trata sobre a teologia de Zofar, e sustentando que o justo não passa por tribulação. Na verdade, nós temos, sob a orientação do Espírito Santo, a incumbência de dissertar sobre o tema, sobre o assunto dessa lição, em que focaliza a posição de um dos amigos de Jó, que é Zofar, e cujo significado do nome é o gorjeador. Então, bem certo que o que nos revela o Espírito Santo de Deus, de que a teologia apresentada por esse amigo de Jó está um tanto distanciado da realidade bíblica, conforme a colocação do Senhor Jesus no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 26, que diz: errais não conhecendo a Escritura. E no capítulo 5 e 39 de João, evangelista João, diz que devemos examinar as Escrituras. E examinando as Escrituras, como todo servo de Deus vem fazendo através da vida, dos dias que o Senhor nos concede sobre a terra, temos descoberto algumas informações sobre esse assunto que diz respeito a Jó, e também a colocação do seu amigo chamado Zofar. Na verdade, nós, examinando as Escrituras, como disse Jesus, nós encontramos alguns textos que nos revelam uma colocação um tanto dissociada
daquela que tem colocado Zofar, porque Deus tem colocado sobre a responsabilidade do homem esta digamos, busca em termos de orientação divina para viver na terra no temor do Senhor e tendo conhecimento dos mandamentos da orientação divina. Então, na orientação divina que temos encontrado nas Escrituras Sagradas, consta que Deus, Ele não tem essa acepção. Perante Deus todos são iguais. No Salmo 14:3 diz que Deus, olhando para a terra, não encontrou um justo sequer, que todos se desviaram e se extraviaram da presença do Senhor. Isso está no Salmo 53, versículo 2 também. Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós percebemos que não há uma justificativa na colocação de Zofar de que Jó estava recebendo, digamos, aquilo que ele havia praticado no passado, e certamente amparado pelo o livro sobre o que está registrado no Gálatas 6:7, que diz que tudo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Mas na verdade isso se distancia da realidade colocada por Zofar, porque Jó semeava o bem. Jó, numa das suas colocações, ele declarava que ele era o amparo da viúva, e do cego ele era os olhos, e o estrangeiro não passava pela sua porta sem que fosse atendido, e o órfão também era objeto do seu amparo. Então, nós colocamos perante aquele que está nos assistindo nesse momento as verdades bíblicas, a orientação bíblica, aquilo que a Bíblia diz, e que muitas vezes se distancia do homem que não tem o cuidado de verificar os textos e contextos para depois emitir um parecer, uma opinião. Foi o caso também do Zofar. Muito bem, meus irmãos, muito bem, boa participação aqui do nosso presbítero irmão Argelino nesta manhã. Eu fico feliz por ter estes homens de Deus experientes na palavra de Deus, compromissados com a palavra de Deus, para transmitir a palavra do Senhor Jesus, a escola bíblica dominical nesta manhã de domingo. E a lição que ora lemos, não sendo redundante, é uma pergunta: o justo não passa por tribulação? É uma pergunta, segundo a teologia de Zofar, aí, na visão, na perspectiva teológica de Zofar, que o justo não passa por tribulação. Veja o que diz o textuário: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Está em Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática, meu querido, já é uma resposta para esta pergunta: o justo não passa por tribulação? Veja o que diz a verdade prática: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Analisando os evangelhos, nós iremos encontrar Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você que me assiste nesta manhã, nos assiste nesta manhã de domingo, nesta EBD, que está passando por prova, por luta, por dificuldades, não se atemorize, descansa em Deus, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Jesus venceu na cruz do Calvário por mim e por você. A leitura bíblica em classe de nossa lição está lá no livro de Jó, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. E também Jó, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10 também. O objetivo geral nesta manhã, desta lição, fala aqui, mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados.
Nós estamos aqui num panorama, numa lição nesta manhã, trazendo uma lição aqui, uma perspectiva teológica aí, temporal dos tempos de Abraão, de Moisés, aonde o povo tinha em sua consciência, os homens tinham em sua consciência que se estava tudo bem, se uma pessoa que estava nos caminhos de Deus, ela prosperava, ela enriquecia, ela não passava por nenhum mal. A partir do momento que uma pessoa estava perdendo seus bens, perdendo a sua família, perdendo a sua saúde, é porque essa pessoa havia pecado. E era o que Jó estava passando. Portanto, nem Jó, nem os seus amigos, Eliudade, Bildade, que já estudamos sobre Eliudade, Bildade, e agora estudamos sobre Zofar, mais para adiante na lição de número 11, estudaremos sobre também a teologia de Eliú. Na concepção deles, eles não sabiam que por trás de tudo isso, a história de Jó é uma narrativa poética que nós encontramos na Bíblia Sagrada, e veja o que diz o capítulo 1 e o versículo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era um homem reto, ele era um homem honesto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal, servia a Deus. Portanto, nós iremos encontrar nessa narrativa poética que é o livro de Jó, nós iremos encontrar Deus testemunhando da vida de Jó. E é sobre isso que nós iremos discorrer nesta manhã, que mesmo sendo um homem reto, íntegro e se desviava do mal, ele passou por tribulações, ele passou por provações, e tudo isso que ele estava passando não era castigo de Deus, mas sim era Deus provando para o próprio Satanás que havia um homem reto e íntegro na terra, que este homem era Jó. Nessa lição nós estudaremos a respeito do discurso de Zofar. A tese que Zofar defende, meu querido, é que o justo não passa por tribulação. Se está passando por tribulação é porque não é justo, é porque pecou. Mas como vimos a colocação do nosso presbítero Morgemiro aqui, que não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Mas segundo nós estudaremos esta manhã, na visão teológica de Zofar, que o justo não passa, a tese que ele defende, o viés teológico que Zofar defende, é que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para ele, se houver tribulação, é porque não há justiça na vida da vítima. Essa teologia já esteve presente em nosso país há algum tempo. A ideia de que o sofrimento, as tribulações na vida e outros dilemas humanos não são para o cristão. Há alguns até que defendem, nós iremos ver sobre isso aqui no decorrer de nossa lição, alguns líderes evangélicos que dizem assim: vai lá e põe Deus na parede, vai lá e coloca Deus no canto, você não é obrigado a estar passando por provação, exija o teu milagre. Quem o homem pensa que é para fazer isso para com Deus? Então, meus queridos, seguindo já para o ponto central da nossa lição, nessa perspectiva, na visão teológica de Zofar, o justo, o ponto central da nossa lição nesta manhã, o justo, ele passa sim por tribulação. A pergunta que se faz é: o justo não passa por tribulação? O justo passa sim por tribulação. Veja, o primeiro tópico de nossa lição nós iremos destacar nesta manhã, destacar que no entendimento, na visão teológica de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. O título desse primeiro tópico de nossa lição é: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Primeiro subtópico: Deus é grande. Zofar defende aqui que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Com dureza e muita aspereza, Zofar se dirige a Jó, dizendo que Deus era um Deus grande e que Deus punia. Vemos que a Bíblia, paulatinamente, progressivamente, a Bíblia vai se revelando, Deus vai se revelando na Bíblia Sagrada. Primeiramente era o Deus El, depois Deus vai se revelar nos tempos de Abraão, de Moisés, como eu sou, o grande eu sou. Deus se mostra sábio, Deus grande e sábio, segundo a visão teológica de Zofar.
Eu quero passar aqui para o nosso presbítero irmão Argemiro, que ele vai sintetizar e discorrer sobre esse primeiro tópico de nossa lição, que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, segundo a visão teológica de Zofar. Nós vamos, a partir desse momento, fazer uma colocação sintetizada, tendo em vista o tempo, não nos permitir nos estendermos muito, mas vamos fazer uma colheita de dados nesse tópico número 1, onde aparece Deus grande e sábio. Zofar defende o sofrimento de Jó, fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Vamos dar uma parada nessa colocação de Zofar, comparando com o que diz as Escrituras Sagradas, qual a orientação divina a respeito deste julgamento, sobre essa forma de julgamento, de que os maus receberiam um julgamento diferenciado dos bons e que havia um tratamento diferenciado. Então, que os maus seriam como semeadores de ervas daninhas, e enquanto que o justo seria aquele que semearia a boa semente. Mas na verdade, ao colocarmos pela a visão bíblica da Escritura Sagrada, constatamos que não é bem dessa maneira, porque Deus é justo juiz, julga todos e a todos aqueles que cometem deslizes, pecados que não seja para a morte, sempre há uma porta aberta de perdão, e de restauração daquela vida, porque segundo o que nós encontramos no livro de Ezequiel 18:32, tem essa declaração, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salvem. Então, partindo dessa premissa, não tem assim respaldo essa colocação de Zofar sobre a justiça divina, sobre o tratamento de Deus com os homens, separando em duas classes, o ímpio e o justo, aquele que tem crédito e aquele que tem dívida. Mas na verdade as Escrituras Sagradas nos revelam sobre esse assunto, de que Deus ama o pecador, contudo há uma rejeição na determinação de Deus pela sua santidade do mal, do pecado, da iniquidade. Mas o pecador Deus ama, e Deus sempre está dando uma oportunidade. Isso essa colocação nós encontramos na revelação de Jesus, quando respondeu para Pedro que não seria somente 7 vezes que deveria perdoar o seu irmão, mas até 70 vezes 7. Na verdade, isto contraria a colocação de Zofar. Para Zofar não tinha assim mais razão, não tinha mais salvação ou assim um recurso para Jó ser restaurado, se isto ignorando de que o testemunho de Deus, quando inicia o livro, conforme foi lido pelo presbítero João Batista, dá um testemunho de que Jó não tinha esse comportamento pela sua formação de homem de Deus, temente a Deus, e que procurava colocar em prática a justiça de Deus. No segundo subtópico, aqui nós abordamos o tópico
tópico número 1. No segundo subtópico, não é indiferente à ação do ímpio. Está colocado assim, não, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. O que nós observamos nessa colocação de Zofar, que há um distanciamento da verdade, porque se assim fosse aceita esta colocação, essa posição de Zofar, nós estaríamos colocando dúvidas sobre a essência do nosso Deus, que é amor, e que é longânimo, e que Ele tem interesse na restauração da alma, da vida da pessoa, pois criaturas, é obra das suas mãos. Deus criou com muito carinho o ser humano. Então não seria por um deslize qualquer que Deus iria colocar ele numa situação de condenatória, sem haver mais uma chance de restauração. Porque quanto à colocação de Zofar, de que Jó estaria recebendo, Jó estaria sendo tratado conforme as suas más ações, contudo ignorava do testemunho que abriu o livro de Jó, quando Deus declara que ele era ímpio, que ele era sincero, que ele era temente a Deus e que se afastava do mal. Então, o que isso nos ensina? É de que nem sempre, às vezes, a mente do homem, que é muito fértil, às vezes toma rumos diferentes e apresenta realidades que não se coaduna, que não se ajusta com a realidade de Deus, porque Deus quer que todos sejam salvos e que nenhum se perca, porque é obra das suas mãos, objeto do seu carinho, e sempre há no coração de Deus um sentimento de restauração daquele que cometeu algum deslize por uma fraqueza do ser humano, que isso é próprio do ser humano, mas há sempre uma porta aberta da parte de Deus para que seja restaurada essa vida. O que nós encontramos aqui, passando agora para o subtópico número 3, nos apresenta sobre tolos se passando por sábios. Veja, amados, a precipitação, veja a impiedade, digamos, daquele que estava colocando uma sentença sobre um santo homem de Deus. E isso o que nos ensina? Que nem sempre aquilo que o homem fala, aquilo que ele pensa, é aquilo que Deus pensa e o que Deus tem no seu coração, no seu propósito santo com o ser humano. Então há, às vezes, deslizes, há colocações injustas a respeito de situações irreversíveis, quando elas são reversíveis do ponto de vista de Deus, porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém se perca, conforme nós citamos aqui o Ezequiel 18:32. Agora, o tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia
a sabedoria, defendida anteriormente por seus amigos. E agora por Zofar, este juntamente com seus amigos haviam se levantado como legítimos representantes do verdadeiro saber. Zofar, pois, pretende apresentar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passa de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e em vós todos médicos que não valem nada. A declaração de Jó, rebatendo as acusações pesadas e de certa forma assim impiedosas, dissertando sobre fatos que não haviam acontecido, julgando sem fundamento, sem o prumo da justiça que deve nortear o julgamento das pessoas em determinados assuntos. Por não estar de acordo com o testemunho constante da vida de Jó, então Deus tratou com esses amigos no final do seu livro, no capítulo 42, verso 10, que eles tiveram que dobrar os seus joelhos perante Jó para que não fossem mortos por Deus, porque acusaram injustamente, conduziram Jó para um tribunal pseudo da sua mente, quando na verdade o testemunho de Deus fala sobre a formação de Jó, sobre a conduta de Jó, num testemunho constante de homem íntegro que semeava o bem. Nós vamos agora analisar sobre no lugar do julgamento, dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Então, Deus não vê como os homens veem. E essa foi uma experiência em que envolveu a vida de Samuel, quando foi separar um jovem da casa de Jessé para ocupar o trono, o reinado de Israel. Ele olhava para a aparência, mas Deus não olha para a aparência, mas olha para o coração. E isto nos ensina que devemos de cuidar dos sentimentos do nosso coração ao agirmos, ao falarmos ou pensarmos, porque Deus vai requerer, né, daquele que criar situações, criar julgamentos sem o respaldo das Escrituras Sagradas. Então, aqui nós encontramos que essa colocação de Zofar, ela é destituída totalmente de fundamento, e por isso não está embasada nas Escrituras Sagradas. Muito bem, meus irmãos, aqui nós vemos nesse tópico de número 1, Deus é grande e sábio, porém os amigos de Jó tentam se passar como representantes de Deus aqui na terra, como donos da verdade. Esse é o típico de visão teológica baseada simplesmente na religiosidade, julgar as pessoas pela sua aparência, como encerrou esse tópico aqui, citando aí 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que muito bem frisado o nosso professor irmão Argelino aqui, quando foram consagrar Samuel ali, entendeu?
Veja bem o perigo de julgarmos as pessoas simplesmente por um viés teológico baseado na religiosidade. Esse era o viés de Zofar, estava baseado simplesmente na religiosidade, da maneira como ele havia aprendido, e ele achava que assim tinha que ser, não se baseando na palavra de Deus, porque o verdadeiro evangelho que a Bíblia nos ensina, o verdadeiro evangelho nos aponta para a cruz de Cristo no Calvário. O verdadeiro evangelho transforma as pessoas. O verdadeiro evangelho aponta para o amor, para a transformação de vidas. O verdadeiro evangelho nos aproxima de Deus e não afasta de Deus. O verdadeiro evangelho nos ensina a lição do amor. O verdadeiro evangelho nos ensina a lição da graça salvadora e transformadora de Jesus Cristo, pois ela aponta para a cruz do Calvário. O verdadeiro evangelho nos aproxima de Deus e nos aponta para a justiça transformadora de Deus. Mas para Zofar, e aqui Jó reage até mesmo com ironia, porque Zofar estava se achando detentor da sabedoria divina, e por isso que Jó reage com ironia para com ele e para com seus amigos. Sem perca de tempo, nós iremos adentrar agora no segundo tópico de nossa lição, que fala sobre a conversão como resposta à aflição na visão teológica de Zofar. E o primeiro subtópico fala sobre a purificação moral. Nos versículos 13 ao versículo 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida do que o patriarca está em pecado. E qual era o pecado que ele imaginava que Jó estava? Era o pecado de blasfêmia. Mas quando você vai ler toda esta passagem narrativa da vida de Jó, nós iremos encontrar que, contudo, Jó não pecou contra o Senhor. E segundo a visão de Zofar, a única forma, ele começa a estabelecer alguns ritos, alguns rituais, para que Jó alcançasse a sua purificação moral. Perceba que Zofar conclama Jó ao arrependimento e à sua conversão. Ele enumera 3 passos que está lá no versículo 13. Para que tudo isso aconteça, ele diz que Jó tem que ter uma conduta correta. Mas nós já lemos lá no capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Ele também, o segundo passo que ele orienta Jó, para que tudo isso aconteça, uma purificação moral, é que Jó fosse para a oração. Mas nós iremos encontrar também nos capítulos anteriores aqui, lá no especialmente no capítulo 1, que Jó era um homem de oração e ele orava por sua família também. E o terceiro passo aqui é a renúncia ao pecado. Nós já vimos isso aqui, que Jó se desviava do mal. Esse é o típico do homem numa visão teológica simplesmente religiosa, que ele passa a ditar alguns rituais de transformação do homem de fora para dentro. Na verdade, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que a transformação do homem através da graça de Deus, do Espírito Santo, é uma transformação de dentro para fora. Não precisa estabelecer rituais para sermos abençoados por Deus e alcançarmos aí uma purificação moral. O que é necessário é nós nos entregarmos a Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e transforma o homem de dentro para fora. Mas na visão teológica de Zofar, era que ele começa a estabelecer alguns rituais religiosos para que Jó alcançasse essa purificação, que era ali a conduta correta, a oração e a renúncia ao pecado. No segundo subtópico, desse tópico 2, é uma pergunta: é possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó à negociação com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso, meus irmãos, que Satanás desejava que Jó fizesse, lá no capítulo 1, versículo 9. O diabo acusa Jó de ter uma fé interesseira. Quando Deus chega e testemunha para Satanás e diz: observaste tu, meu servo Jó, é um homem reto,
íntegro, se desvia do mal. E Jó diz: também é o homem mais rico da terra, é o homem que tem a família mais bonita, é o homem que tem tudo. Satanás estava dizendo para Deus que Jó servia a ele simplesmente por interesse. E agora, na visão teológica de Zofar, ele quer induzir Jó a negociar com Deus. Se Jó fizesse isso, meus irmãos, se Jó fizesse isso, tivesse seguido o conselho de Zofar, ele teria feito exatamente o que o inimigo queria. O terceiro subtópico nos diz a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações de seus inimigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, que o justo também sofre, mesmo sendo justo, reto e íntegro. O justo sofre. Se Jó seguisse os conselhos de Zofar, ele estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que ele não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do seu amigo. Isso lança um dilema angustiante sobre a vida de Jó, que ele passa a discorrer ali, porque a sua esperança vai desvanecendo, comparando-se uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece. Ele usa até mesmo a figura de linguagem e ele se compara ali até mesmo a uma árvore cortada. Mesmo uma árvore cortada, o seu tronco ao cheiro das águas, ela volta a brotar novamente. E ele ainda se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente, piedoso, porém angustiado diante do dilema que ele estava vivendo, sem saber que por trás de todo esse dilema, toda essa provação, ele estava sendo provado por Deus. Só que na visão teológica de Zofar, Jó não estava sendo provado, Jó estava sendo punido. Por isso precisamos ter cuidado em julgar as pessoas, em querer obrigar as pessoas a pedir perdão por algo que a pessoa não fez. Isso é um típico do religioso, quer ditar regras e ritos e rituais a obrigar uma pessoa a confessar algo que nem mesmo cometeu aquele pecado. Essa era a visão de Zofar, obrigar Jó a pedir perdão por algo que ele não havia cometido. Veja bem que Jó, mesmo sendo temente a Deus, ele passou por provações. Ele não estava sendo punido, ele estava passando por uma provação de Deus, e Deus provando para o próprio Satanás que o homem podia sim ser e pode sim ser um homem reto, íntegro e temente a Deus e se desviar do mal. Antes de passarmos aqui para o terceiro tópico de nossa lição, que Deus julga e castiga os pecadores, eu quero passar aqui para o presbítero Argemiro, que irá fazer aí também um apanhado sobre o tópico 2, a conversão como resposta à aflição. Aproveitando a oportunidade que me é franqueada de dissertar sobre esse tópico de número 3, que apresenta Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão, dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já muito vinham dizendo a respeito de Jó. O versículo 12 e 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta
e pecaminosa, terá que devolver e restituir. Essa colocação de Zofar, colocando a razão, o motivo da sua interpretação sobre o testemunho, sobre o modo de vivendo de Jó, pela a prosperidade que ele havia tido, o grande patrimônio que ele havia adquirido pela graça divina, e o patrimônio esse que vinha sendo conduzido com muita sabedoria, com muita prudência no seu cotidiano, tratando com as pessoas. E, na verdade, na visão de Zofar, Deus havia concedido temporariamente uma situação, uma bênção transitória, e que certamente mais adiante Deus iria mudar essa bênção, mudar essa situação de privilegiada de Jó nenhuma punição, num requerimento, digamos, da sua má conduta na administração desses bens. Coisas que não aconteceu porque Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que tinha sempre o temor no coração a respeito do trato com as pessoas no seu dia a dia, no trato com a sua casa. A gente, conhecendo a história de Jó, percebe-se que ele era muito prudente e tinha um temor muito grande no seu coração. Quando ele imaginava que tivesse acontecido algo que viesse entristecer, que viesse macular, digamos, o seu relacionamento com Deus, ele imediatamente ele partia para um sacrifício, para uma oferenda a Deus, e pedindo perdão, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Então, isto é o resultado de um homem íntegro e que tem como princípio o temor a Deus no seu coração. Jó, no subitem número 2, nós vemos que Jó, diante de um paradoxo, o capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Tanto é verdade que Jó tinha no coração, tinha na mente, na sua formação, a consciência, a noção do acompanhamento, do olhar de Deus na vida daqueles homens que Deus tem agraciado com grandes bênçãos. E quando ele diz que no capítulo 36, verso 7, que do justo ele não tira os olhos. Então Jó tinha essa noção, diferente da colocação de Zofar, que achava que ele agia como ímpio, ignorando a presença de Deus, ignorando a graça recebida de Deus para adquirir toda aquela prosperidade, para estar gozando uma situação tão privilegiada e que mais adiante iria ter que prestar conta, ia ter que devolver com juros e correções. Na verdade, não é isto que diz as Escrituras Sagradas. Isto não está em harmonia com a realidade, pois Jó tinha noção de que tudo que ele tinha recebido tinha vindo das mãos de Deus. Quando ele fala para a sua esposa, na sua angústia, no seu sofrimento, de que ele veio sem nada para o mundo
e agora ia sair do mundo sem nada, mas Deus seria louvado em todas as circunstâncias. Amado, a vida de Jó, ao estudarmos a matéria envolvendo a vida de Jó, nós constatamos uma realidade diferente da colocada por Zofar. Quando ele, no auge do seu sofrimento, que nós encontramos no capítulo 13, verso 15 de Jó, que diz assim: ainda que ele me mate, eu não deixarei de adorá-lo e de estar buscando a sua bênção. Então veja, amados irmãos, que é infundada a colocação de Zofar, principalmente nesse subtópico número 2, em que havia uma acusação veemente e um julgamento ímpio, um julgamento sem fundamento, que é assim que Deus tratava com o ímpio, que Deus dava grandes prosperidade, Deus agraciava com bênçãos de mão cheia, e depois iria tratar com esse mesmo homem, requerendo de uma forma assim muito contundente, e que ele iria ser punido porque não usou, não administrou conforme a sabedoria, conforme a vontade de Deus. Não é a realidade da vida de Jó. Jó era íntegro, Jó era uma pessoa que tinha, um homem que tinha o coração voltado para a orientação divina. Em tudo ele buscava a orientação divina, e ele tinha no coração o sentimento de que tudo que ele havia recebido era graça divina, eram riquezas, eram bens que tinham engrandecido a sua vida, mas tinha vindo das mãos de Deus. E ao contrário de que Zofar colocou nesse subtópico número 2, que Deus iria requerer e que os ímpios são sempre punidos, era contraditado pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Nós encontramos essa declaração do nosso irmão Asaf no Salmo 73, quando ele via também os ímpios crescerem, prosperarem, e na visão dele o justo era assim desmerecido, era colocado num segundo plano, que não desfrutava das mesmas benesses que os ímpios desfrutavam, e que tudo ia muito bem. Ao passo que na vida dos justos, dos servos de Deus, havia muitos percalços, muitas dificuldades, muitos problemas a serem superados, coisa que não acontecia com os ímpios. Então, o que nos leva a entender? De que a maneira do ser humano olhar, a maneira de interpretarmos as situações, mesmo sendo homens de Deus como Asaf, um grande homem de Deus, um grande musicólogo, um santo homem de Deus, mas ele colocava assim uma balança pesando mais favorável para os ímpios do que para o justo. No entanto, quando ele adentrou o santuário de Deus e viu a glória de Deus, ele glorificou a Deus, porque estava esse conceito dele, esta maneira de entender dele, estava irmanada com a maneira de Zofar colocar Jó, porque havia prosperidade, que havia grandeza, que havia adquirido muitos bens, e seu nome tinha se tornado notável, porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha prosperado grandemente, mas mais adiante ele iria ter que
prestar conta a Deus, e Deus iria puni-lo porque ele não soube administrar os bens que Deus havia colocado nas suas mãos. Disso nós aprendemos que há um perigo muito grande de nós julgarmos as pessoas pela maneira de se vestir, pela maneira de olhar, pela maneira de falar, e às vezes invadindo até a privacidade das pessoas com julgamentos muitas vezes de uma forma infundada, e o julgamento só é atribuído ao nosso Deus. Ele é o único juiz, e está escrito na Escritura Sagrada: a mim pertence a justiça. Ele julga retamente, porque ele sabe avaliar o sair e o entrar, sabe avaliar até os pensamentos serão requeridos, conforme Eclesiastes capítulo 12, no seu último versículo, diz que até os pensamentos Deus vai requerer naquele dia. Mas está escrito que Deus vai galardoar aqueles que suportarem as injustiças, as difamações, como no caso de Jofar, que eles teve que se prostrar diante do homem de Deus. Deus ordenou que eles se prostrassem, os três se ajoelharam, pedindo perdão por causa das palavras, como nós encontramos aqui, ditas sem fundamento, palavras injuriosas, juízos temerários, e no entanto isso nos apresenta uma grande lição, que nós devemos ter cuidado com o que falamos, com o nosso conceito a respeito do nosso irmão, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, porque melhor do que acusar, do que atribuir, digamos, uma necessidade de uma punição, é orarmos e pedirmos a bênção de Deus, a misericórdia de Deus envolvendo aquela vida. Este é a postura, esse é o procedimento correto do homem e da mulher de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vemos aí o típico do homem, o falso moralista e Zofar, que ele coloca a Bíblia debaixo do braço e acha que é representante de Deus na terra, e faz julgamentos aí precipitados a respeito de Jó, que Deus castiga os maus. Mas nós encontramos que Deus castiga sim, fazendo um apanhado geral, Deus castiga sim, mas que Deus também é amor. João capítulo 3 e 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que Cristo não ama o pecado, mas que Cristo sim ama, regenera e transforma o pecador. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus para as nossas vidas. Portanto, caminhando aqui para o encerramento de nossa lição, a verdade vem à tona. No capítulo 42 de Jó, nós vemos Jó no versículo 2 dizendo assim: bem sei eu que o Senhor tudo pode. Isso me chama muito a atenção, irmão, irmã que me ouve nesse momento, nos assiste neste momento, através aqui da EBD, Escola Bíblica Dominical, é que Deus, Jó declara dizendo assim: bem sei eu que o Senhor Deus tudo pode, e vai além, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Inclusive o propósito de você estar passando por uma provação, por uma tribulação, por uma luta neste momento. Perceba que até Cristo passou por tribulação, passou por provação, passou por morte na cruz, mesmo sendo justo, mesmo sendo Deus. Ele foi provado, ele foi tentado, ele foi crucificado por mim e por ti. Portanto, meu querido, Jó aqui nesse terceiro tópico da nossa lição, ele rebate a Zofar com um paradoxo, como bem citar aqui o nosso professor irmão Argemiro, e citando até mesmo Asaf aqui também, o que Asaf deixa registrado lá em Salmo de número 73. Jó rebate a Zofar dizendo: por que razão então vivem os ímpios? Eles envelhecem e ainda se esforçam em poder.
Ele passa os seus dias em total regalia e morre em total felicidade. Como podemos constatar neste versículo? Passam eles e os seus dias em prosperidade e em paz descem a sepultura, que está lá em Jó, capítulo 21 e 13. Concluindo a nossa lição do dia de hoje, você pode sim passar por luta, passar por provação, por dificuldade, pode sim. Nós iniciamos esta lição com o título "O justo passa por tribulação". Passa sim, todos nós passamos, mas nós temos um Cristo Jesus ao nosso lado, através do Espírito Santo, que nos dá graça de passarmos por todas essas provações, com Cristo ao nosso lado, provando a nossa fé, moldando o nosso caráter, e nós nos preparando para o arrebatamento da igreja. O importante é passar por todas as tribulações da vida, mas fazer como Jó, jamais blasfemar contra o seu Criador. O desejo do meu coração neste domingo é que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, e Deus continue prosperando a sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Irmão Argemiro, encerrando para nós esta lição, esta manhã, o dia de hoje. Agradeço imensamente esta oportunidade em que recebi de Deus, através do seu servo João Batista, de poder dissertar sobre o que pensa o homem e sobre o agir de Deus na vida desse homem, sobre a maneira, a visão que o homem tem a respeito dos acontecimentos envolvendo o ser humano, e que isso nos leva a entender de que existem pessoas, existem julgamentos temerários, sem base, sem respaldo da Escritura Sagrada. E disso nós aprendemos que devemos ter cautela, devemos amar o nosso próximo, orar por ele quando estiver em dificuldade, não irmos ao encontro do nosso próximo que está sofrendo como um promotor de justiça para acusar, mas como um irmão amado, como aquele que tem a identidade do servo de Deus aqui na terra, que assimilou o mandamento principal, que é o amor, em nome de Jesus.